Graça e paz a todos, amados irmãos, prezados amigos, muito bom dia. Nesta manhã, nós vamos então voltar a este direto com a ajuda do Senhor e que nesta manhã o Espírito de Deus, realmente que está presente conosco, possa ajudar-nos a refletir e a considerar mais um domingo em que não podemos estar no nosso habitual lugar, não é? A casa do Senhor, onde nos reunimos e onde podemos partilhar não só apenas a palavra, o louvor, a adoração, mas também o ver-nos uns aos outros, o comentar-nos uns aos outros, o podermos estar juntos, confraternizar, quer antes do culto ou depois do culto, algo que na verdade nos está a causar muita saudade. Acreditamos que com a graça do Senhor e certamente o Espírito de Deus está se movendo nesse sentido, logo mais toda esta tempestade irá passar, o temporal passará e certamente nós chegaremos à casa do Senhor novamente. É verdade que é com muita saudade que nós sentimos esta dor, todavia o nosso Deus, sendo um Deus de amor, em qualquer momento Ele está connosco. Como o hino que estamos a cantar, ele mesmo dizia: estou contigo, estou contigo. E precisamos entender que realmente o Senhor é o Deus que está connosco. Ele, na Bíblia, podemos observar várias vezes promessas tremendas da parte de Deus, dizendo: não te deixarei, não te desamparei, eis que estou contigo todos os dias da tua vida, eu te sustento com a destra da minha justiça. E é importante, se nós formos considerar as vezes que Deus diz que está connosco, para não temermos, para realmente ganharmos ânimo, coragem na adversidade, são promessas tremendas, e se fôssemos fazer uma pesquisa, iríamos observar que desde o livro de Gênesis ao livro do Apocalipse, nós encontramos 365 promessas de Deus, em que Ele diz: não temas, eis que eu estou contigo. E estas 365 promessas, nas suas variantes, dão-nos uma segurança tremenda, que nos levam à garantia absoluta de que realmente o Deus que é invisível, mas que nos ama tão profundamente, Ele não nos deixa só. Ele está connosco, Ele vive cada dia, a cada momento da nossa vida, Ele está ao nosso lado. É verdade que nós não o podemos ver, não o podemos sentir, não o podemos tocar, mas há uma coisa que nós podemos observar: os efeitos dele na nossa vida. E nesta manhã, prezado irmão, prezado amigo, eu quero compartilhar uma promessa, uma palavra de Deus convosco, se encontra no Evangelho de João e na sua primeira carta de João, em que irei, na verdade, mostrar o imensurável amor de Deus. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, o Evangelho de João é o Evangelho do amor, em que revela realmente o Senhor Jesus Cristo como Deus. Por exemplo, Jesus usou esta expressão: eu e o Pai somos um, dizendo que Ele e o Pai são da mesma essência, da mesma natureza. Os atributos que há num estão no outro. É algo fantástico. Mas é importante que Jesus também, na verdade, no Evangelho de João, quando ele já antevê a cruz, ele antevê vários eventos. Ele antevê a cruz, antevê a sua morte e ressurreição, portanto começa com os seus sofrimentos, a sua crucificação, a morte, a sua ressurreição em vitória, mas depois não fica ali. É importante que repararmos na palavra de Deus que Jesus depois vai também antever o seu regresso ao reino dos céus. E tudo isto começa no capítulo 13 de João, em que Jesus está reunido com os seus discípulos. Jesus toma uma bacia com água e cinge-se com uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E a partir que há todo um desenvolvimento em que depois Jesus vai dizer: olha, realmente eu estou de saída deste mundo, eu estou de partida, mas eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E nós podemos contar com esta grande riqueza
esta maravilha que Jesus não nos deixou órfãos. Então ele está a falar acerca da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo que veio também, na verdade, como um consolador, como um auxiliador, como um amigo, como um conselheiro, como um companheiro, que em todo o tempo ele está presente ao nosso lado. Todavia, não é dentro desta área que eu irei entrar, mas é no capítulo 13 que nós encontramos um versículo precioso, um versículo que é chave, em que diz a palavra de Deus que tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Então, nesta manhã, eu queria pensar um pouco sobre o imensurável amor de Deus para conosco. E este texto, para iniciarmos, então vamos ler um texto da palavra de Deus nas Escrituras Sagradas, no capítulo 3, versículo 16, em que a palavra do Senhor nos diz precisamente o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Já na sua primeira carta, João escreve estas palavras tão graciosas: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Reparemos bem aquilo que João escreve: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E João, na sua primeira carta, ele usa duas palavras bem distintas. Na primeira parte, ele usa a palavra amor, alguma coisa que se expressa ou que está internamente ligada ao coração, à alma, aos sentimentos, à emoção. Mas é importante que depois ele vai usar a palavra caridade. E caridade é uma palavra que se manifesta externamente em gestos, em atitudes, em ações. E olhando, portanto, para a palavra de Deus, neste texto sagrado, em todo João 3:6, nós temos todo o resumo do plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. Por exemplo, nós estamos a 8 dias da Páscoa e então aqui temos o maior amor do mundo. O inexplicável amor de Deus para com todo o homem e mulher, ou seja, para com toda a sua criatura. Este é o texto sagrado mais citado e o mais conhecido da Bíblia. Muitas vezes ouvimos esta expressão das bocas das pessoas, talvez numa pequena palestra, nós encontramos precisamente esta expressão: sim, Deus é amor. E esta é a grande realidade. Ele está dizendo esta grande verdade, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus é amor. E este texto, então, que é assim tão conhecido, somente este texto, então, podíamos dizer que já é o suficiente para que o homem e a mulher possam crer e receber a vida eterna. Repare, possa crer e receber a vida eterna. Então, neste texto sagrado, o apóstolo do amor apresenta Deus como sendo o próprio amor em pessoa. Podíamos dizer que também que a Trindade, e deixe-me salvaguardar, esta palavra Trindade não aparece na Bíblia. Ela é usada no sentido de descrever o Pai, o Filho e o Espírito Santo como três numa só pessoa. Ou seja, a divindade tem três pessoas, as três pessoas manifestaram-se em tempos diferentes e a palavra trindade ou triunidade mostra-nos, portanto, que eles, sendo três, vivem numa unidade perfeita, tendo como propósito e plano a salvação do homem. Então, o amor de Deus é objeto de vários estudos e até questionamentos no decorrer da história humana. Quantas vezes as pessoas se interrogam desta forma: se Deus é amor, por que me acontece isto? Se Deus me ama tanto como diz,
porque a minha vida passa por tanto sofrimento, por tanta dor, por tanta angústia. É verdade que são questões pelas quais, na verdade, a cada dia somos confrontados com elas. Porém, não esqueçamos, Deus é amor. E é este amor que nos mantém, que nos ajuda e nos consola no dia a dia. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 13, nós lemos lá estas palavras tão graciosas. Assim como a mãe consola o seu filho, também eu vos consolarei, e em Jerusalém que haveis de ser consolados. Repare naquilo que a palavra de Deus diz. Então, o amor de Deus é um amor que nos consola. Consola-nos na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da tribulação. O amor de Deus traz consolação, não é? Quando nós pensamos numa criança, por exemplo, uma criança que possa estar entretida a brincar na rua e de repente magoa-se. A todos que possam aparecer para consolar essa criança, ela prefere os braços da sua mãe. Já vi homens chorar com saudade dos braços da sua mãe. Já vi homens assentarem-se, homens adultos, já casados, com filhos, assentarem-se no próprio colo da mãe e dizerem quão doce é este momento. E meus queridos irmãos, é verdade, amigos, que na Bíblia Deus aparece sempre na pessoa do singular, mas aqui masculina, mas ela aparece aqui, na verdade, como na verdade uma pessoa feminina, alguém que na verdade nos consola. Isto tem a ver com o gesto, não é? Com a capacidade que Deus tem, na verdade, de nos consolar. Assim, neste estudo, então, nesta pequena meditação, nós vamos observar esta expressão tão maravilhosa. Deus é amor. Isto porque essa expressão está carregada de algo profundo e sem precedentes. Nenhum conto ou ilustração ou demonstração de afeto se compara então com o grande e precioso cuidado de Deus para conosco. E podíamos dizer que desde de Gênesis, de uma capa à outra, de Gênesis ao Apocalipse, tudo aquilo que nós vemos na pessoa de Deus é o Deus de amor para com toda a humanidade. Então, prezados amigos e prezados irmãos, aqueles que já descobrimos este amor, precisamos continuar a alimentá-lo. E se você não conhece este perfeito amor, então você precisa, na verdade, fazer o seguinte: precisa encontrar e descobrir este perfeito amor. Mas se você já é alguém que há algum tempo você experimentou o amor de Deus e por alguma razão, talvez por causa do sofrimento, da luta, o seu amor esfriou, prezado amigo, prezado irmão, volte a redescobrir este amor tão maravilhoso. Quando olhamos então para João, podemos observar que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor de Deus é fruto da sua própria essência. Nós amamos, Deus não. Ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor. Então, a diferença entre nós amarmos e Deus ser amor é uma diferença infinita. Porquê? Tudo o que Deus cria, tudo o que Deus executa, tudo o que Deus fala, tudo o que Deus faz, tudo o que Deus estabelece é fruto do seu grande amor. E podíamos dizer que até mesmo os juízos e a justiça de Deus são fruto do seu amor. Então a Bíblia diz que Ele é bondade, justiça, fidelidade, mas todos estes atributos derivam apenas de uma raiz, ou seja, da essência do amor de Deus. Então, ou seja, dizer que Deus é amor é reconhecer que todas as suas atitudes são ditadas pelo seu próprio amor. Tudo o que Deus faz expressa tudo o que Deus é.
até mesmo então os seus julgamentos, que são medidos pelo seu amor e pela sua misericórdia. Muito então do que se chama nos dias de hoje, na nossa sociedade, de amor, nem sempre está relacionado com o genuíno amor que vem da pessoa bendita de Deus. E que nós possamos então descobrir este amor em cada dia do nosso viver. Então, o amor de Deus, ou este grande amor de Deus, diz a palavra do Senhor, em João capítulo 4, na primeira carta de João capítulo 4, versículo 6, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Repare bem que a palavra de Deus diz, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. É interessante a palavra confiamos. Então, o amor de Deus inspira-nos confiança, segurança, estabilidade. O amor de Deus traz-nos um senso de bem-estar. O amor de Deus traz-nos um senso de alegria. É aquele amor tremendo que realmente nos traz um descanso tremendo, sabendo que este Deus de amor providencia todas as coisas para nós. O apóstolo afirma então que Deus é amor. Logo isso nos faz pensar que estar nele é estar diretamente ligado ao amor, e estar ligado ao amor é estar ligado a Deus. Mas como então ocorre esta grande conexão entre o amor de Deus para conosco e de nós para com Deus? Repare, meu amado irmão, prezado amigo, o amor de Deus deve ser correspondido. Ele espera que seja correspondido. Então, João diz que isso acontece porque conhecemos, porque confiamos ou porque cremos nesse amor de Deus, que existe uma vida de mão dupla, isto é, conhecer é crer e crer é conhecer a Deus. Então, nós precisamos, no nosso dia-a-dia, conhecer, experimentar, viver este grande amor de Deus. A fé é gerada em nós, por exemplo, pelo Espírito Santo. Nos faz entender, em parte, o funcionamento desse amor de Deus. Essa revelação que, embora seja limitada, produz em nós uma confiança que, na verdade, nos garante também a salvação eterna. Hoje é celebrado o tal chamado Domingo de Ramos, em que Jesus olha para Jerusalém e antevê então os eventos que outrora já falei, um pouco antes, logo no início desta mensagem, e também antevê algo tremendo, algo que vai dar-se um pouco mais à frente. 40 anos depois de Cristo ter saído da terra, dá-se literalmente a destruição de Israel. Então, tudo nós vemos em parte. E diz a palavra de Deus, porque agora vemos pelo espelho o enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, porque agora permanecem três: a fé, a esperança e o amor. Mas diz a palavra de Deus que o amor de Deus permanece eternamente. Então, prezados amigos, prezados irmãos na fé, o amor de Cristo, o amor com que Cristo nos amou, é um amor que é sacrificial. A palavra de Deus diz, mas Deus demonstra seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, o amor de Deus revelado em Cristo é o amor que não acaba. Se nós no dia de hoje fôssemos interrogar Jesus Cristo e perguntássemos até onde é que Ele estaria disposto a amar-nos, Ele daria precisamente a mesma resposta que deu, na verdade, a mesma afirmação
que fez em João 13, versículo 1, e que também faz em Isaías, em que diz a palavra de Deus que, tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Então, o amor de Deus é um amor sacrificial. Prezado irmão, prezado amigo, certamente você ou já leu, ou já ouviu falar, talvez até em filme, em vídeo já viu, realmente o chamado amor de Romeu e Julieta, não é? Em que mostra que Romeu demonstra o seu amor pela amada ou preferir morrer do que viver sem ela. E da mesma forma, Julieta, ao ver o amado morto, percebe que não há mais motivos para viver e também tira a sua própria vida. Permaneceram juntos na morte. Porém, quando olhamos para o amor de Deus, que está revelado em Jesus Cristo, este amor é muito mais intenso do que o amor de Romeu e Julieta. Por isso, eu aconselho você realmente, os amados, a lerem todo o Evangelho de João e entenderem este amor. E repararmos que realmente o amor de Deus foi um amor que sofre, um amor que crê, um amor que espera, um amor que suporta, um amor que não morre, mas um amor que permanece eternamente. Este é o amor de Deus. Podíamos ler, na verdade, estas palavras lá em 1 Coríntios 13, 7 e 8. Tudo neste mundo há de ser extinto, tudo se há de extinguir. Porém, o amor de Deus, ele permanece eternamente. E dizia eu, portanto, que o amor de Deus, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E isto foi demonstrado em Cristo Jesus, no Calvário, quando ele entrega a sua vida em seu lugar e em meu lugar. Então, Deus é perfeito amor. E o amor de Deus para conosco é um amor, não é um amor de tela, não é um amor de palavras, mas é um amor em que Ele deu a sua vida para conosco. A Bíblia Sagrada diz que não há maior amor do que este, do que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. E prezado irmão, prezado amigo, quero dizer nesta manhã, o amor de Jesus não foi um amor dado somente pelos seus amigos. Ele deu um amor pelos seus inimigos. Ele amou os seus inimigos. A Bíblia Sagrada diz que, tendo amado os seus, não é? Amou até ao fim, e ele diz que, na verdade, nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E o pecado é inimigo de Deus. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que você faz e que não queria que alguém descobrisse. Pecado é transgredir literalmente a lei de Deus. Pecado é ir além das marcas, dos limites que Deus instituiu. E, na verdade, a forma de reparar o pecado é o arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. É mudança de comportamento. Arrependimento é uma mudança em relação a Deus e é uma mudança em relação à sua forma de pensar, é uma mudança em relação ao pecado, é uma mudança em relação ao trato para com o seu semelhante, é uma mudança em relação ao trato dentro da sua própria família, é uma mudança radical na mente. Literalmente, arrependimento significa dar uma volta. E, prezado amigo, Jesus Cristo, o amor de Deus para connosco, é precisamente isto. É para que você dê uma grande volta na sua vida. É que você faça na sua vida uma viragem radical, de tal forma que tudo quanto você faz, tudo quanto você diz, quanto você pensa, ele possa, na verdade, agradar a Deus. Podemos dizer também, então, que o amor de Deus, voltando lá a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E é interessante que podemos observar que o amor de Deus não é um amor seletivo. Não é um amor seletivo, exclusivista. Deus não ama apenas a um grupo de pessoas,
Deus não ama apenas um pequeno clã de pessoas. Não. Deus ama o maior grupo que nós podemos observar. E o maior grupo é o mundo inteiro. Repara, o maior ser ama o maior grupo de pessoas. Então, é algo que não está à disposição de alguns. Como afirmam algumas pessoas, Deus amou estritamente alguns. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E este deu tem a ver com o seu próprio Filho, e hoje Deus se tem revelado ao coração de cada um de nós. Este versículo também revela o propósito do coração de Deus para com toda a humanidade. Ou seja, o amor de Deus é suficiente e imenso para abranger todas as pessoas. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Está lá escrito, na verdade, em 1 Timóteo 2,3, em que, portanto, Deus deseja que todos os homens venham então ao conhecimento da verdade e sejam salvos. O mesmo texto diz que Deus deu. Prezado irmão, prezado amigo, eu não sei se você estaria disposto a dar o seu filho por alguém. É verdade que Paulo, na sua carta aos Romanos, ele põe por hipótese, uma forma hipotética, que alguém ousasse dar o seu filho por um amigo. Alguém ousasse. Mas é apenas uma hipótese. Prezado irmão, prezado amigo, eu acredito que, com toda a sinceridade, dificilmente alguém daria. Porém, Deus deu. E reparem, Deus deu voluntariamente. Deus entregou o seu Filho quando nada nem ninguém podia exigir que ele o fizesse. Ele o fez voluntariamente. E é aqui que nós podemos observar o coração amoroso de Deus ao entregar o seu Filho na cruz do Calvário, numa obra de expiação para connosco, porque na verdade nós não tínhamos condições para estarmos lá. E diz a palavra de Deus que nisto então está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor de Deus, este amor de Deus, é manifesto em obras, em atitudes. Deus não ficou pelas palavras. Deus agiu em seu favor, em meu favor, em favor de toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu dizia logo no princípio, que quando o Senhor Jesus Cristo então partiu, a palavra de Deus também nos mostra que quando Ele disse que estava de partida, mostra-nos: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Ele deu-nos o seu Espírito Santo. E este mesmo Espírito, Ele faz uma coisa maravilhosa em nossa vida. A palavra de Deus diz que este Espírito hoje, ele convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, mas ainda faz outra maravilha que opera no coração de cada um de nós. Diz a palavra de Deus que o mesmo amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, meus amados irmãos e prezados amigos, no mundo cristão, uma das maravilhas que deveria acontecer era que todos nós deveríamos experimentar o amor de Deus em nossos corações, então pela pessoa do Espírito Santo. E reparem que a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele é o Espírito da consolação. E no momento da dor, da aflição, este Espírito de amor, ele vem. E eu aprecio realmente o verbo derramar. Está
que está no tempo pretérito perfeito contínuo, significando que o Espírito continua a fazer o amor de Deus transbordar em nossos corações, mesmo na hora da aflição. Mesmo no momento do sofrimento. Mesmo no momento em que você precisa de um amigo, de um consolador, e ele, na verdade, os amigos podem abandoná-lo, mas o Espírito Santo, ele está consigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Este Espírito da graça, ele está conosco e podemos, na verdade, experimentar a sua presença de amor e sustentá-lo. Então, no meio da tribulação. Porquê? Porque o amor de Deus nos segura e segura a nossa esperança para uma glória futura que não é ilusória. É importante repararmos que Cristo, ele morre, ele ressuscita, mas ele ascendeu aos céus e ele fez uma promessa gloriosa. A promessa de que iria voltar para buscar precisamente aqueles que são seus. Então, uma vez que Deus prova o seu amor para conosco, também ele fez uma coisa maravilhosa. Ele provou, através da obra, há feitos, mas ele espera de nós que também possamos corresponder a este grande amor. Eu gosto muito da palavra de Deus. Amo a palavra do Senhor. E posso realmente observar na palavra de Deus, lá em Romanos 8,36, em que diz que hoje nada pode separar-nos do amor de Deus. Nada pode separar-nos do amor de Deus. Então, uma vez que Deus é amor, Ele deve transmitir esse amor não apenas em palavras, mas também em atos. O verdadeiro amor de Deus nunca é estático ou indiferente. Deus revelou e Deus revela seu amor à humanidade de várias maneiras. Louvado seja o nome do Senhor. Prezados, nesta manhã, e deixem-nos contar, na verdade, aqui rapidamente uma breve história que aconteceu, na verdade, com uma jovem que, chegando à sua idade de universidade, ela podia observar como realmente os pais das suas amigas iam buscá-la para levar para casa, e no final de um dia intenso dentro daquela universidade, junto com as suas amigas, numa conversa, ela perguntou às suas amigas: quem é que os veio buscar? E uma, irradiando a alegria do seu rosto, ela disse: eu tenho o privilégio de o meu pai me vir buscar. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que aquela jovem começou a chorar. E quando chegou a casa, ela, na verdade, conversando com o seu pai interroga e diz: aqui tens um cheque, gasta conforme quiseres. Aquela jovem pôde dizer: não é esse gesto que eu quero. O gesto que eu quero é o gesto de um abraço no colo do meu pai. Prezados amigos, o amor manifesta-se pela obra, pelas atitudes, pela ação. E nesta manhã creio que o desafio de Deus a cada um de nós: aprenda a amar a sua esposa, aprenda a amar o seu marido, aprenda a amar os seus filhos, aprenda a amar os seus parentes, ame-se a si próprio e ame os outros à sua volta. Ame o seu semelhante. É importante que nós podemos observar que Deus então manifesta o seu amor para connosco. A palavra ou o verbo manifestar significa trazer à luz, tornar público. É o oposto de esconder, de tornar secreto. Mas em Jesus Cristo a vida é manifesta. Porque realmente quem vê, diz a palavra de Deus, quem me vê a mim,
vê o Pai. Estas palavras são palavras de Jesus. Quando Jesus estava sendo interrogado por Filipe, nós não conhecemos o caminho, para onde tu vais? Lá em João, capítulo 14, versículo 6 a 9, nós temos estas palavras, e a palavra de Jesus foi, olha, quem vê o Pai, vê-me a mim. Como perguntas, para onde vais? Mostra-nos o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Porque Jesus Cristo então manifestou tão grande amor. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar a razão por a qual Jesus se manifestou. Foi de facto para remover o pecado das nossas vidas. O seu ministério, nos dias de hoje, prezados irmãos e prezados amigos, não é condenar. Não, o ministério de Cristo não é condenar. Mas o ministério de Cristo é amar. Aquilo que nos condena diante de Deus é o pecado. Aquilo que nos traz segurança diante de Deus é o seu grande amor. Por isso, na verdade, na Bíblia Sagrada, podemos encontrar que a primeira palavra que Jesus faz questão de dizer naquela cruz é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queria ler então um versículo que se encontra em Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Reparem que o amor de Deus é um amor duradouro, firme, perene e eterno. É um amor que não muda, mesmo quando não entendemos e nos distanciamos da sua presença, através de uma vida pecaminosa. O amor de Deus não sofre alterações. O amor de Deus é imutável. O amor de Cristo por nós será sempre fiel, mesmo quando, na verdade, não for correspondido. Mesmo quando o nosso amor por Ele se esfriar. E espero que nesta manhã, você, prezado irmão, prezado amigo, possa, na verdade, compreender qual é a dimensão do amor de Deus. A altura, a profundidade, a largura, o comprimento deste grande amor. Deste grande amor que, na verdade, está então provado pelas obras e que, na verdade, a nós deve nos constranger a analisarmos o amor de Deus e, na verdade, este amor a impelir-nos, a impulsionar-nos, na verdade, a fazer em nós uma cerca para que também possamos corresponder ao amor de Deus e possamos, assim, deste amor tão grande, podermos ter nova maneira de viver, nova forma. Este amor de Deus leva-nos ao encontro com Ele. Este amor de Deus leva-nos ao novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é a obra de Deus no seu coração. É a mudança de um homem que está por dentro gasto, estragado pela causa do pecado e transformado em uma nova vida diante de Deus. Por isso Paulo, ele escreve, na verdade, aos Efésios, dizendo estas palavras tão maravilhosas. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados, alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então devemos amá-lo sobre todas as coisas. E prezado irmão, prezado amigo, você deve ou devemos amar a Deus acima da família, da esposa, dos filhos, dos amigos,
Todos devem estar em segundo lugar. O Senhor deve ser o centro da sua vida. O amor a Deus deve preencher todo o espaço. Não importa se você será uma pessoa popular, agradável. O importante é que você entenda que amar a Deus deve ser a sua e a minha prioridade. Porque o amor de Deus é dedicado, é intenso, vai até ao fim, e a minha oração é que Ele produza em nós essa mesma dedicação de amor por Ele. Concluo dizendo: aprendemos que o amor de Deus é a mola propulsora de todas as nossas decisões e ações. Desde a criança até o mais adulto, tudo o que faz é com base nele. Não deve ser um amor tido à toa, mas deve ser um amor conforme declarado nas Escrituras. Deve ser aquele amor que na verdade experimentamos com intensidade. Então, Deus nos ama de forma profunda, intensa, calorosa, e demonstrou isso, reparem, em primeiro lugar, ao nascer, no nascimento de Jesus Cristo. Em segundo lugar, Ele o demonstrou através do ensino de Jesus Cristo. Jesus, Ele mesmo disse: eu dou-vos o exemplo. E o seu exemplo foi um exemplo de amor, um exemplo de obediência e um exemplo copiado pelo seu Pai, de imitação. Mas também este exemplo foi até à morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a importância então desse amor na sua vida? Que lugar ocupa o amor de Deus na sua vida? Como ele tem impactado a sua própria vida? Deixe na verdade este comentário, estas interrogações ao critério de cada um de nós. Porém, nesta manhã, eu oro a Deus para que você possa realmente olhar para Jesus Cristo e, na verdade, sentir o seu coração, partilhar esta meditação da Palavra de Deus. Esteja à vontade para o fazer. Enriqueça a vida de outros, que, na verdade, com esta pequena meditação da Palavra de Deus. Nesta manhã, eu quero orar por cada um de vocês. Deus eterno, Deus bendito, louvo o teu nome e te dou graças pela tua bondade e misericórdia. E oro para que, na verdade, o teu Espírito Santo possa realmente impactar as nossas vidas com este amor tão precioso e tão maravilhoso. Amor este pelo qual tu queres que nós alcancemos a vida eterna e possamos estar no céu glorioso, na pátria gloriosa, contigo. Pai, eu oro por cada irmão que neste momento, ou cada amigo que possa estar passando por alguma dificuldade, por alguma prova dura. Meu Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que o teu consolo venha sobre ele e esteja com ele, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A nossa próxima transmissão será precisamente amanhã, às 17 horas. E durante toda esta semana, no mesmo horário, às 17 horas, teremos uma transmissão para falarmos um pouco acerca do acontecimento que irá ser celebrado de hoje a 8 dias, a chamada a Páscoa. Então, no decorrer desta semana, iremos falar um pouco sobre essa área tão preciosa e tão importante para a nossa vida. Deus ricamente abençoe cada um de vocês e que o Espírito da graça, o Espírito do amor, o Espírito da paz, que é o Espírito do Pai, é o Espírito de Jesus Cristo, esteja com cada um de vós e comigo também e com todas as nossas famílias, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe ricamente. Continuação de um excelente domingo para vós.